Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 21 de julho de 2021 e nós tivemos aí o pregão de quarta-feira, tá? Olha, o mini índice ele está brigando numa região, dentro ainda da região de gap, do gap de baixa que formou entre o pregão de sexta-feira e o pregão de segunda-feira, né? Anteontem, quando as negociações se iniciaram, ele abriu aí com um baita gap de baixa e ele tá aí a semana inteira aí tentando fechar este gap, tá? Hoje ele fechou. Eu achava que ele não ia conseguir fechar, achei que ele ia se manter lateral, né? Mas no gráfico diário ele tá conseguindo fechar e aos trancos e barrancos ele tá subindo, tá? Então tá tendo muita volatilidade, né? Por conta aí de ser uma região de briga, tá? Por conta aí de ser uma região de briga. Então esse é o diagnóstico aí do mini índice. Vamos ao gráfico de 5 minutos, que é o que interessa para o day trading, tá? E é o seguinte, ó, os preços eles oscilam o tempo todo, né? E a gente tem que esperar formar os padrões, né? Os padrões gráficos e os padrões técnicos, tá? Os padrões gráficos ocorrem, né, obviamente aqui pelos candlesticks, e os padrões técnicos são os indicadores, tá? Quando os indicadores eles informam, né, determinadas situações em que a gente opera, tá? Então você tem que, obviamente, né, primeiro conhecer os indicadores previamente e segundo saber quais os parâmetros dos indicadores. Os indicadores devem mostrar que configuram o determinado setup, tá? Eu vou passar rapidamente aqui pelos indicadores. Eu estou usando aqui os indicadores que o Didi utiliza, né? O Odir Aguiar, o criador aí do setup aí da agulhada. Tá? O único indicador que ele não utiliza é o de volume. Tá? Aí eu deixo aqui no da esquerda mesmo, o de volume financeiro. E o Didi utiliza dessa forma aqui os indicadores. A disposição deles ao invés de ser debaixo do gráfico, é ao lado, à direita, tá? Porque ele é um número considerável, tá? Se você colocar aqui o seu campo aqui de gráfico vai ser muito pequeno, né? E aí ele considera que é melhor para visualizar os detalhes, tá? Dos indicadores. E aí aqui em cima nós temos o DMI, também chamado de ADX, tá? Esse é o primeiro indicador. O segundo é o Didi Index, o terceiro é o estocástico e o quarto é o Trix, tá? Basicamente o DAX ele tem três linhas, né? Três médias. Só que o que acontece? Essas a média mais curta, a mais longa e tem a média do ADX. Essas duas médias em relação à média do ADX, elas são independentes, tá? Você não faz a leitura das três em conjunto no primeiro momento. Porque é o seguinte, a linha do ADX, ela indica a força da tendência. Ela não indica a direção da tendência. É muito importante falar isso. Porque se ela está subindo, ela indica que a tendência está forte, seja de baixa ou seja de alta. A linha do ADX é a linha branca, ela tem que estar subindo. Agora, as outras duas, elas mostram sim a questão da tendência. A mais curta, que é a azul, quando ela está acima da mais longa, é a tendência de alta, ela sinaliza a tendência de alta. Quando ela está abaixo, ela sinaliza a tendência de baixa, tá? Basicamente, de uma maneira extremamente resumida, esse é o contexto, ok? E aí nós podemos ver, olha só, o ADX ele está subindo, aí aqui ele indica força da tendência, tá? Indica a força da tendência. E aí aqui nós podemos ver a média mais longa
né? Ela subindo e a mais curta caindo. A média mais longa está acima da média mais curta. Então a gente pode supor que está havendo aqui uma tendência de baixa. Eu cliquei aqui, você pode ver que a linha se encontra aqui, é exatamente o ponto, tá? Embora esses indicadores não estejam abaixo, né? Mas a configuração minha permite que, ao clicar aqui, né, e traçar esta linha, ela apareça no mesmo ponto, como se esses indicadores aqui estivessem abaixo, ok? Então você pode ver que isso aconteceu. Aí depois aqui, ó, as linhas se cruzaram, aí a mais curta passou a ser acima, ok? Aí você pode ver aqui, olha só, aqui ele já estava a tendência de alta. Então, olhando somente o ADX, né, ou o DMI, esta é a leitura. O DG Index é muito fácil, né? Essa linha 0, esse eixo 0 é a média de 3, corresponde à média de 3. A azul corresponde a de 8 e a amarela de 20. Tá? E aí a configuração é a seguinte. A agulhada ela ocorre quando as três médias se cruzam, no ponto em que elas se cruzam. Tá? Só que elas se cruzam, mas o movimento de alta ele se dá quando a média mais curta de 8 vai para cima e a de 20 vai para baixo. E a tendência de baixa é quando a de amarela vai para cima e a azul vai para baixo. Aqui teve um falso indicativo, tá? Mas esse é o indicativo. Aqui, ó, aqui elas se cruzaram. E aqui, neste ponto, a amarela foi para cima e a azul foi para baixo. A mais longa para cima e para baixo. Podemos ver que foi tendência de baixa. Tá? Quando a mais longa vai para cima e a mais curta para baixo, é tendência de baixa. O contrário também é verdadeiro. Né? A mais longa para baixo e a mais curta para cima é a tendência de alta. Então, este é o parâmetro do DG Index. E a agulhada, ela ocorre quando as três médias se cruzam. Aí acontece que eu faço uma leitura conjunta, tá, das três médias. Essas mesmas três médias móveis aritméticas, elas estão plotadas no meu gráfico, tá? E eu faço uma leitura conjunta, ok? De maneira que quando as três médias, quando acontece a agulhada, as três médias elas passam por dentro do mesmo candle. Então, eu clicando aqui, olha só, eu tenho a minha linha, as médias elas se cruzaram aqui na frente. Então, o indicador, primeiro, ele é um pouco atrasado, as médias são indicadores atrasados, né? E elas não se cruzaram exatamente no eixo aqui 0, tá? Mas, mesmo assim, é válido por conta da agulhada que aconteceu aqui e por conta também dos outros indicadores. Então, vamos lá, vamos deixar essa linha aqui. Aqui em cima, no ADX que eu falei, olha só, a mais curta está subindo, né, ela está acima da mais longa, né, a azul acima da amarela, é sinal de tendência de alta. Tá? A tendência que não estava forte, o ADX estava em queda. A gente pode ver que, né, a média de 200 estava aqui logo em cima e ela parou em cima da média de 200. Então, assim, a relação risco-retorno aqui era pequena, tá? Você conseguiria pegar poucos pontos aqui dentro. Então, o ADX ele conseguia te mostrar que a tendência ela não estava forte, tá? De qualquer maneira, as médias que mostram a direção, elas mostraram a direção correta, tá? Acontece que a gente faz a leitura e a gente monta uma posição também de acordo com o ADX, e o ADX ele tem que estar subindo, mostrando a força da tendência, o que não estava acontecendo nesse caso. Mas aqui eu estou mostrando o contexto, eu estou mostrando para vocês verem como que os indicadores mostram a direção do preço, tá? Então no DG, a mais curta subindo, a mais longa caindo, a gente já sabe. No estocástico elas estavam subindo e no Trix também estava subindo. Esse aqui é a questão de visualização mesmo, delas estarem subindo ou caindo, tá? Então ela chegou aqui numa região sobrecomprada,
né, uma região de exaustão, e aí começa a cair. E aí você pode ver que quando ela começa a cair, a média do DD Index também começa a cair, né? Aqui em cima também a média começa a cair. O DAX já estava caindo, né? Então assim, a DX, né? Eu falo DAX, não sei porque onde que eu tirei DAX. Então elas estavam todas se casando, tá? Estavam casando. O Trix ele chegou num ponto máximo, andou de lado e começou a cair. Então o Trix é isso, né? É subindo. A referência é o eixo 0, tá? Eu tô ainda para ler mais, consumir mais conteúdo sobre o Trix. Hoje eu foquei mais aqui no ADX e aí eu consegui entender aqui a dinâmica. Eu não estava conseguindo entender. Na verdade eu não sabia, né, como que era a leitura do ADX, né? Porque eu usei, hoje foi o primeiro dia que eu usei este layout, tá? Com esta configuração. E aí eu vou mostrar para vocês que peraí, no dia de hoje o momento que teve, peraí, isso aqui é ontem ainda, que inclusive eu consegui pegar aqui no mini índice, que foi esse movimento aqui, ó, tá? Ele subiu, né? Fez uma correção, subiu confirmando esse pivô de alta, tá? Então você pode ver que vamos ver aqui, aqui teve a agulhada certeira, foi aqui, ó, neste candle, tá? Este candle que teve a agulhada certeira. Então olha só, cliquei aqui e coloquei a linha. Vamos para os indicadores. O indicador, a linha mais curta acima da linha mais longa, altista. A linha do ADX subindo, mostrando força. Não tanta, né? Porque ele subiu só um pouco. Você pode ver que parou aqui em cima e voltou a cair. O DD, a linha mais curta subindo, a mais longa caindo. O estocástico cruzou e começou o movimento de alta. E o Trix começou o movimento de alta. Então, exatamente aqui, né, todos os indicadores estavam alinhados, tá? Eu achei que eu peguei, eu acabei entrando primeiro foi aonde? Foi aqui em cima deste candle, porque as linhas se cruzaram aqui nesse segundo candle. Deixa eu aumentar para mostrar para vocês e aí mostrar também uma coisa que eu percebi, tá? Eu tô estudando, né, esse setup, e aí já consegui fazer trades aí vencedores, tá? E aí a gente vai descobrindo detalhes, né? A gente tem que dissecar, tá? Cada indicador dissecar, tem que ter paciência de esperar todos eles se alinharem, e a gente vai assim operando e vai vendo os detalhes. O que eu percebi? Olha só, houve o cruzamento aqui neste candle, e aí eu peguei e já entendi que este segundo aqui era o candle referência para entrada, né? Tem agulhado no primeiro, você entra, no caso de compra, acima desse segundo. Aí eu entrei aqui, passei, só que eu entrei pequeno, muito pequeno. Então, quase que não passei calor assim, né? Que o preço voltou, mas foi muito tranquilo, foi muito pouco. A entrada foi muito pequena mesmo que eu fiz aqui, muito pequena. E aí, o que acontece? Ele veio, fez pullback e voltou a subir. E aí quando ele voltou a subir, aqui em cima, quando ele confirmou que eu aumentei a mão, e aí elevei e carreguei. Olha só, eu percebi que este candle, quando a gente vai olhar o conceito do setup, da agulhada, as três médias passando pelo mesmo candle. E aí toda vez que passa pelo mesmo candle, a gente acha que é uma agulhada. Eu percebi que não necessariamente, tá? E eu percebi que o ideal é a dinâmica das médias estarem alinhadas de maneira, no caso aqui, ó, ascendente. Como assim? Olha só, a média de 3 é a branca, a média azul é a de 8 e a amarela é de 20. Você pode ver que quando elas passaram por este candle, a de 3 estava acima, a de 8 no meio e a de 20 embaixo. Elas passaram, elas vieram, quase se encontraram para abrir o leque e subir. Eu percebi que na tendência de alta, este é o cenário ideal. A gente fica tentando pegar
quando elas passam por dentro de um candle e sobe, mas pode ser um ponto falso. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, ó, no final, ao longo da tarde, olha só, ela ficou, as médias elas passaram por dentro de inúmeros candles, tá? Inúmeros candles. Eu fiquei acompanhando o dia inteiro, inúmeros candles, as médias passaram aqui por dentro. Então assim, isso aí, aqui era agulhada? Não, claro que não. Só que as médias passaram por dentro de um candle. Então eu percebi que não é suficiente, sabe, o conceito das médias passarem por dentro de um candlestick, tá? Na tendência de alta, o ideal é que elas estejam alinhadas dessa maneira. Quando está subindo, a mais curta tem que estar acima de todas, a média tem que estar no meio e a mais longa, que é a de 20, tem que estar abaixo. Neste cenário é que é o ideal. E aí é o seguinte, você pergunta, como que você projetou o seu alvo? Eu projetei o alvo primeiro de maneira correta, e aí achei que ia levar para o segundo, e aí acabou que foi o primeiro. Aqui aqui foi o ideal também, e foi o único momento também que eu operei, tá? Aqui às 10 e pouco da manhã. Porque aqui nós tivemos a confirmação de um pivô. E ao longo do dia todo, eu vou mostrar que não tivemos formação de pivô nenhum. Aqui tivemos o primeiro pivô de alta, corrigiu o segundo pivô. Quando isso acontece, meu amigo, você pode vir aqui no início da formação do pivô, coloca a sua ferramenta de retração de Fibonacci e lasca aqui, ó. Lasca aqui, ó, a retração de 61.8 sem os pavios no fechamento do corpo dos candles da cabeça do pivô e projeta alvo de 100%. Eu havia feito isso e colocado a minha ordem de saída aqui. Mas aí o que eu fiz? Aqui estava muito forte, volume muito alto, por isso que eu gosto também de colocar o volume. Eu vou mostrar aqui outras situações ao longo do dia que não houve volume e foi falsa agulhada, tá? Então por isso que o volume, né, a teoria de Dow, né, ela já fala, né, que o volume confirma preço. Então, olha só, volume muito acima da média, tá? Então olha só, ele faz o primeiro pivô, corrige até a média de 20 e volta a subir. Aqui não é só agulhada, tá? Eu tô pegando aqui como referência e outra coisa também que eu percebi. Se a gente pegar os setups mais assertivos, e aí eu falo de 3, tá? A agulhada do Didi, o setup barra elefante e o setup ponto contínuo. Se você pegar os 3, a situação ideal é quando ocorrem os 3 setups ao mesmo tempo, tá? Aqui aconteceu os 3 setups ao mesmo tempo. O barra elefante que eu não sei, porque é o seguinte, olha só, o barra elefante é um candle grande de força depois que corrige na média de 20, retomando o movimento de alta. Teve um pavio na parte superior e inferior, mas se você for ver, é um candle de força com volume acima da média, tá? Esse aqui foi um Marubozu mais bonito, né? Então, por não ser um Marubozu é um candle que não tem pavios, né? Ou pavios são mínimos, milimétricos, acima ou abaixo. Não foi um Marubozu, mas o padrão lógico por trás deste movimento foi o mesmo padrão lógico do setup barra elefante. Porque o setup barra elefante é o seguinte, tem um Marubozu e aí depois tem um candle em que ele faz uma correção em até 2/3 e volta a subir. Olha só esse segundo candle. Ele fez exatamente correção em 1/3, que é a parte ideal, e voltou a subir. Então a lógica do setup barra elefante estava aqui atrás. Tá, vamos lá para o terceiro, ponto contínuo. Ponto contínuo diz o quê? Movimento de preço vem acima da média, cai até a média e forma um candle altista, tá? No ponto contínuo não precisa ser um Marubozu. Mas uma coisa que eu gosto de ter como parâmetro é o volume acima da média. No ponto contínuo, eu posso até entrar com um candle que não seja um Marubozu como foi aqui, como eu entrei mesmo. Mas o volume tem que estar acima da média. Eu vi muita gente operando ponto contínuo só por conta de um candle altista sobre a média de 20. Eles não olham nem volume, mas eu gosto de olhar volume porque eu percebi que o volume confirma o preço. Tá? Então se você olhar dentro deste contexto aqui, ó, deste candle, foi assim, foi o momento do dia, tá? Não houve ao longo do dia inteiro
nenhum movimento igual a este. Nenhum. Aqui a gente pode pegar a situação, né, os parâmetros lógicos dos 3 setups, dos setups mais assertivos, tá? A gente encontra nessa situação. Tá? Então assim, aí o que aconteceu? Ele fez pullback e subiu. E aí como estava muito alto, o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, e coloquei retração de 50%. Eu coloquei aqui, ó, retração de 50% e falei, aqui vai ser o alvo. E aí eu coloquei a saída aqui. E aí eu coloquei a saída aqui, né? Eu tinha feito primeiro essa projeção aqui, ó, de 100%, tá? Mas, né, a ganância é nossa inimiga. E aí eu coloquei, aqui era para ser a saída. Eu entrei aqui, eu tinha entrado aqui antes. E aí tomei esse calor aqui, mas entrei pequeno, tomei um calor pequeno, voltou. Aí quando fui confirmar esse pivô de alta que eu falei, não, aqui, meu amigo, aqui você tem que dobrar a mão. É claro, com gerenciamento de risco, mas você tem que... Aqui você vai com toda a sua munição. Até confirmando o pivô de alta com volume. Não tem erro. Mas aí você tem que ver a extensão deste movimento. Porque você pode acertar a direção, e eu já fiz muito isso, tá? Você acerta a direção, aí o preço vai na direção que você acertou, você entra, você vê lá o seu ganho, depois o mercado volta, te stopa, ainda você perde dinheiro. Mas aí eu tinha colocado essa e coloquei de 50%. Aí tô esperando. Aí formou esse segundo candle, formou esse terceiro candle. Quando formou esse terceiro candle, eu vi que aqui no DD Index a média virou. Aqui eu não tava sabendo ler. Às 10 horas da manhã de hoje, né, quase 11 horas da manhã, eu não tava... Eu tinha colocado esse indicador aqui só para colocar mesmo, porque o DD usa. Né? Foi agora no período da tarde que eu estava estudando esse indicador aqui, o ADX. Mas aí eu olhei aqui o DD Index, a média virou. O estocástico, ele tinha virado também. Quando eu vi que o estocástico, essa média mais curta que virou, eu falei, não, esse preço ele vai voltar. E aí eu peguei minha ordem que estava lá em cima, voltei e saí aqui embaixo. Tá? Vamos ver se eu saí exatamente no ponto de 100%. Eu poderia ter colocado aqui com êxito, né, e saído, sei lá, talvez uns 20 ou 30 pontos acima, mas eu saí na mesma região. Mas aí eu dei sorte que eu olhei esses dois parâmetros. A média mais curta do estocástico virou e a do DD Index virou também. E aí eu falei, não, esse negócio vai perder força. E olha que o Trix estava subindo, hein? O Trix estava subindo. Eu olhei pro Trix e aqui foi um momento assim de dúvida absurda. Mas aí eu peguei e falei, não vou contar com 150%. Eu sabia que o 100% era aqui embaixo. Eu falei, pronto, ele atingiu 100%. Eu coloquei o meu alvo acima, acertei a direção, acertei o preço e vou ser estopado por questão de bobeira. Mas a tempo voltei com a minha ordem e consegui sair aqui com, sei lá, uns 200 pontos aí de gain, tá? Então, e aí é vivendo e aprendendo, tá? Vivendo e aprendendo. Qual que foi a conclusão, a lição que eu tirei hoje? A lição a gente precisa ter a paciência de esperar todos os indicadores se alinharem e essa configuração das médias se alinharem, porque o que acontece com a gente na hora? Você vê aqui, ó, aconteceu uma agulhada aqui, né? Supostamente uma agulhada aqui, né? As médias passaram pelo candle, você fala, não, esse aqui vai subir. De fato, subiu, tá? De fato subiu, depois corrigiu na média, mas a situação ideal, meu amigo, é aqui, ó. Aqui não tem erro quando você entra aqui nessa situação, tá? E aí, esse é o cenário ideal. Acontece que você opera isso daqui. Aí o preço, o que aconteceu com o preço? Tá, ele atingiu lá o 100%, voltou a cair e aí ele fica o dia inteiro oscilando, sem direção alguma. Simplesmente faz um fundo, lateraliza, sobe, tá? Aí cai, sobe. Aí aqui, ó, a pessoa poderia falar, nós temos mais uma agulhada aqui. Né? Tem mais uma agulhada aqui. Aí olha só, tudo se alinhou. Tudo se alinhou assim. Olha só, a média cruzada para cima. Elas se cruzaram aqui um pouco antes, mas a mais curta tá para cima, a mais longa para baixo. O DD Index também. Só que o ADX, olha só, ele tá mostrando que a tendência estava fraca. A tendência estava fraca. De fato, se você entrou aqui,
o seu stop teria que estar abaixo desse candle, porque você tem que ter pelo menos um candle referência, ou se não estivesse esse aqui próximo, o candle próximo ao candle na qual as médias transpassaram ele. As médias transpassaram ele aqui, você ia pegar esse candle como referência. Sua entrada estaria aqui em cima, seu stop estaria aqui embaixo. 200 pontos de stop. O que aconteceu com o preço? Ele subiu 148 pontos e depois voltou. Se você não tivesse saído aqui, você foi estopado. Tá? Se você não tivesse saído aqui, foi estopado. E olha que aqui, vamos colocar a linha aqui. Tá tudo alinhado, ó. O estocástico estava sobrevendido, ele cruzou e subiu, tá? Ele cruzou e subiu. Só que qual é a informação que está nos indicadores aqui que me impede de entrar nessa agulhada? O ADX. O ADX, ele mostra a força da tendência. Ele tinha que estar subindo para mostrar que a tendência de alta estava forte. Repetindo, o ADX não mostra a direção, ele mostra a força. A direção são essas duas médias, tá? O ADX mostra a força da tendência. Então, a tendência de... Mesmo que aqui, ó, a média mais longa, amarela, estava cruzando acima da mais curta, isso aqui quer dizer que está baixista. Mas o ADX, ele deveria estar também subindo. Então, você pode ver que ele estava flat, né? Ele estava oscilando muito pouco, ele estava quase que em linha reta. O que mostra que os preços, olha só como é que eles ficaram em movimento lateral, tá? Então, é muito importante você saber fazer essa leitura. E aqui, nessa situação, não ocorreu o que eu falei lá na frente. Aqui as médias se cruzaram. As médias se cruzaram. Mas não houve... as médias se cruzaram dentro desse. Não houve outro candlestick igual aqui atrás, aqui, ó, que passou por dentro de um outro candle com as médias nessa disposição. O que eu quero dizer? Aqui, ó, peraí, vamos lá. Aqui, ó, passou por esse, mas aí quando passou por este, que foi o momento da agulhada, a média de 3 estava acima, a de 8 no meio, a de 20 embaixo. Essa é a disposição correta. Aqui não aconteceu isso. Aqui, ó, não aconteceu. As médias passaram por este candle, mas não teve um segundo em que elas passaram por dentro dele nessa disposição das mais curtas por cima, tá? Não houve, porque não houve. O que deveria haver aqui para configurar era novamente uma formação de um pivô de alta, a correção até na média de 20, essa média amarela, e a retomada do movimento de alta. E aí aqui nessa região ia acontecer o que aconteceu lá na frente, tá? Então, por isso que aqui foi uma falsa agulhada. Mesmo que você entenda que aqui foi uma agulhada, porque os preços subiram, tá? Os indicadores mostraram, o ADX que mostrou que não tinha força, mas ele mostrou a direção, tá? Só que você ia arriscar 200 pontos aqui para ganhar 138, e segundo, sem um pivô, eu não tenho como fazer projeção de Fibonacci. Como que eu ia estabelecer o alvo, tá? Essas são questões também importantes para você estar definindo, ok? Então, né, ele foi lateral aí o dia inteiro. Aí aqui também, né, você poderia... eu vou entrar aqui também numa agulhada de venda que teve aqui. Aí, olha só, aqui a média também subiu. Aqui o ADX deu uma reagida. O ADX deu uma reagida. Aqui o DD Index mostrou o estocástico caindo e o Trix caindo. Aqui estava alinhado. Aqui estava alinhado. Aqui foi outra oportunidade. E aqui ocorreu... Eu não tinha visto. Com certeza eu estava fazendo algum estudo. É porque eu estava assistindo os vídeos e tal. Eu não vi. Eu não vi essa coisa que eu estou vendo aqui agora. E aqui também... Olha só, a segunda oportunidade de agulhada foi aqui então. E aqui tem o seguinte... a disposição contrária... A disposição aqui está correta. Porque se... Na compra, a média mais curta tem que estar acima. Na venda, a média mais curta tem que estar abaixo. Então, quando as médias passaram por este candle, você pode ver que a mais curta está aqui abaixo, a média está aqui no meio e a mais longa está em cima, tá? Mas aí, olha só, a partir deste candle ele caiu 300 e
18 pontos. A partir do segundo candle caiu cerca de 170 pontos. A questão é como fazer na projeção desta queda. É isso que eu fico me indagando, porque lá na frente, na compra, eu entrei na compra, na confirmação do pivô também, tá? Então, se você for olhar, beleza, aqui deu uma agulhada de venda, o preço caiu, os indicadores mostraram. Mas aí eu pergunto, sem pivô formado, confirmado, porque aqui era para vir, formar esse fundo, formar um topo aqui e vir e romper abaixo desse fundo. Aí ia confirmar esse pivô de baixo, tá? No meu curso Fundamento de Análise Técnica, eu explico sobre essa questão de formação de pivôs. Então, assim, se você for ver, a gente for configurar o cenário ideal e ser conservadores ao máximo, essa agulhada não era nem para ser operada. Porque não foi dentro do contexto de uma tendência. Foi um movimento de expansão. É um movimento de queda, não foi nem um movimento de expansão, porque para a gente caracterizar um movimento de expansão e correção, ele tem que estar dentro de uma tendência. E aqui foi simplesmente um movimento forte de queda, que simplesmente parou aqui no meio do caminho, sem parâmetro nenhum, a não ser que seja uma região de suporte. Na verdade é uma região de suporte, né? Eu falei errado. Aqui ó, a região de suporte, parou na região de suporte e voltou. Tá, se você tinha mapeado essa região de suporte e saiu nela, maravilha. Olha só, a gente vai analisando o gráfico e vai descobrindo. Uma região de suporte importante teria que ser do seu alvo então. Ou seja, então essa queda teve uma lógica. Essa queda aqui, traçar essa mínima, esse fundo. Era possível saber que os preços iam parar aqui? Era se você tivesse mapeado o suporte aqui, ó. Esse suporte. Tá? Então teve aí essa questão. Essa agulhada de venda também, que eu acabei não pegando, não vendo. Mas aí, embora não foi dentro de um contexto de uma tendência de baixa, foi dentro de um contexto de suporte e resistências. Tá? Então a questão da tendência de baixa aí pode deixar... Se deixa de lado. Não precisa religiosamente a gente aplicar isso. Eu vi que tem uma lógica, tá? Porque é o seguinte, a gente tem que bater o olho. Não tinha essa região, esse negócio de suporte aqui. Aí ele parou aqui. A priori eu não entendi essa extensão. E aí é o seguinte, eu não vou operar um contexto em que eu não consiga saber fazer uma projeção para eu poder sair do trade. Tá? Não basta você entrar, você também tem que ter um plano de saída. Só que aí eu descobri que é uma região de suporte, aí sim faz sentido. Tá? Faz sentido. Ou seja, quando operarmos fora do contexto de um pivô, da formação de um pivô, a gente vai buscar regiões de suporte e resistência como alvos, tá? E aí a gente pode ver que aqui deu certo, tá? Esta aí é a lógica. Nós temos aí já mais de meia hora de vídeo. Deixa eu correr aqui e eu vou falar só sobre o mini dólar rapidamente, que o mini dólar teve agulhadas aí hoje. Deixa eu ver. O mini dólar aqui ele abriu em gap de alta, ele se lateralizou. Aqui poderia falar assim, aqui teve uma agulhada, mas se você for olhar aqui, ó, ele virou para cima, tá? Virou. Nem sempre quando os preços eles vão retomar um movimento de alta, após uma correção, vai haver um cruzamento aqui, tá? Do DD Index. Então a questão é o seguinte, a gente olha aqui e fala, aqui ele fez correção na média, subiu. E aí se eu fosse olhar pelo DD Index e esperar um cruzamento das médias, eu não teria operado aqui. Olha, você tem que escolher se você vai seguir religiosamente o setup ou não, tá? Porque aqui neste contexto do mini dólar deu certo. No caso, na ponta compradora deu certo. Beleza, maravilha. Agora, e se não tivesse dado certo? Tá? Porque a gente vai operar sem levar em consideração o parâmetro de um indicador, mas você gerencia o seu risco, tá? Você faz os seus trades, mas você tem que entender que se você não tem uma confirmação, o seu risco ele é maior, tá? Mas se você viu aqui essa situação, que aconteceu aqui hoje, ó,
As médias não se cruzaram, mas a média parou aqui e voltou a subir. Tá? Se você vê a situação em outras ocasiões, então você vai poder, né, abrir o leque de possibilidades em que você vai operar, levando em conta, né, que não necessariamente precisa ter um cruzamento, mas a média mais curta tem que voltar a subir e a mais longa tem que estar caindo. Tá? Então, nesse contexto que você tem que pensar. E aqui a disposição das médias estava ok, né? Volume acima da média e a média mais curta aqui em cima, né? A de 3 em cima, de 8 no meio, a de 20 embaixo. Tava bacana aqui a disposição das médias, tá? De novo, esse topo aqui, aonde que eu tenho, como que eu configuro esse topo? Região de resistência, tem que ser uma região de resistência, tá? Para ter saído desse topo. Do contrário, você tomou stop. É uma região de resistência aqui, ó. Olha só, esse topo aqui anterior. Então, exatamente esse topo aqui dessa agulhada foi uma região de resistência. Ou seja, então teve sentido, fez sentido entrar aqui acima deste candle e ter saído aqui. Foi curto, tá? Muito curto. Questão de, sei lá, 2, 3 pontos. Mas a configuração está aí. E você tem que ver a relação também risco-retorno. Não vou entrar em detalhes aqui, senão eu vou perder muito tempo. Mas nós tivemos aqui, ó, uma outra agulhada de venda. As médias transpassaram aqui o mesmo candle, né? O ADX com a média amarela subindo. O DD aqui teve uma agulhada, elas se cruzaram. A mais longa subindo, a mais curta descendo. Estocástico caindo e Trix caindo. Pode ver, ó, tudo alinhado. Tudo alinhado. Tá? Beleza, aí ele caiu, ele fez um fundo aqui e ele foi fazendo outros fundos. E aí você tem que, né, você podia fazer uma extensão de Fibonacci aqui, projetar esse pivô e trabalhar aí com vários parâmetros, né? Eu tenho que deixar também um espaço em aberto, né? Eu não esmiuçar todos os detalhes para que você também que está assistindo esse vídeo possa, né, vir ver, analisar o gráfico e encontrar questões importantes aí dentro do gráfico. Tá? Porque também se eu explicar tudo, né, nos miúdos, não tem nada para você descobrir, tá? Não tem nada para você descobrir. Então, esse foi o vídeo de estudos de hoje, ok? E aí foi, né, esses indicadores. Em outros vídeos eu volto a falar também sobre eles. Se você tiver alguma dúvida, faça aí, né, a pergunta aí nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Para tirar todas as dúvidas. Se eu não souber, claro que eu vou pesquisar, obviamente, né? Mas você pode ver que o setup é assertivo, né? E assim, se você esperar o momento ideal, meus amigos, e ó, os astros se alinharem, não tem erro, tá? Não tem erro. Aqui também no TradingView eu consegui colocar exatamente a mesma configuração, os mesmos indicadores, né? Não vou entrar em detalhe aqui. O SP500 está subindo, mas o Trix, olha só, tá caindo. E a média mais curta aqui no DD Index está subindo, mas a mais longa também está subindo. Então você pode ver que não está casando, né? Os indicadores eles não estão mostrando uma tendência de alta, tá? No SP500. Então assim, ele está dentro de uma lateralização, de uma região de confusão aqui, por conta disso. E aí, né, os indicadores, você pode ver que os indicadores ajudam nesse sentido, né? Porque embora a média mais curta pode ter passado aqui, ó, pela a média de eixo zero aqui do DD Index, mas a mais longa ela tinha que estar virando para baixo, tá? Igual aqui, ó, nessa situação aqui, né? A mais longa, a mais curta subindo, que é a azul, e a mais longa caindo. Aqui não, as duas estão subindo, então tá errado. Tem alguma coisa errada, é melhor você ficar de fora, ok? Então entre no nosso site grafistas.com.br, você vai ver todos aí, vários depoimentos dos nossos alunos, tá? Alguns dos nossos textos. Por apenas R$ 49,90 você tem acesso a esse universo aqui de conteúdos, ok? Então, né, uma boa noite a todos. E se Deus quiser, até amanhã.